Fiquem à vontade por Nas Redondezas. Bora começar mais um episódio da minissérie Memórias Itinerantes. Desde os episódios anteriores, a gente vem fazendo recortes sobre temas que pertencem ao universo do itinerar por escolha. Mais uma vez, cabe verbalizar a quantidade de recortes possíveis, mesmo dentro de um único e tão vasto assunto, porque o simples fato de poder itinerar contém em si infinitas possibilidades e tantas quantas formas de abordagens possíveis. Caso ainda não tenha ouvido os episódios anteriores, fica aqui o estímulo. No episódio de hoje, múltiplos caminhos. O nome já diz por si, a quantidade de desdobramentos realizáveis, em composição de escolhas conscientes e de eventos, os quais não estão assim ao nosso alcance de entendimento, ou, usar a palavra aqui mais certeira, ainda que com forte carga, controle. Controle que não temos sobre a evolução de acontecimentos e situações. O atual momento vivido já diz por si. Então, desde o tema, começar com uma palavra daí derivada, boa até de pronunciar, multiplicidade. Tem relação com o que é fértil, quando há abundância de diversidade, e que as trajetórias múltiplas acontecem de forma única, inerentes ao ato de se mover, itinerar. Olá, sou Ângela. Viajando pela América do Sul, muitas vezes saí com o destino certo, mas sem exatamente escolher os caminhos que iam surgindo a cada nova carona, encontro ou parceria. Outras vezes, porém, foi justamente o caminho que me apontou o próximo destino. Como diria o poeta sertanejo, caminho se conhece andando, então, vez em quando, é bom se perder. Eu sou a Mariana. Nessa apresentação pensada sobre múltiplos caminhos, o que sinto em dizer é que no caso de encontrar com a eu de 5 anos atrás, ela não acreditaria no percurso. E isso tem relação direta com os tais caminhos. A escolha de itinerar foi sim um caminho onde a gente passa por trajetos literais, estradas e estradinhas. Mas o tanto de coisa que inconscientemente vai acontecendo também delineia o percurso. Por fim, uma pontuação, de que só há uma única pessoa que acompanha tal caminho plenamente, com mais ou menos atenção ao todo e aos detalhes, capaz de gerar narrativas em primeira pessoa, que significa ser quem se é. No episódio de hoje, múltiplos caminhos. Abraçaram-se as três, em frente ao portão da casa de Nayara. Aquele ponto era o último que se encontrariam, ao menos naquilo que elas costumavam chamar de aquela temporada. Se os encontros reais fossem materializáveis em conexão com outras pessoas, estes teriam volume, forma, fluidez e cor, temperatura, sabor. Não acha que a 3 vai ficar mais difícil?
perguntou uma antes que fizessem a primeira tentativa. Qualquer coisa, a gente vai ter que se dividir. Primeiro vão vocês duas, depois eu sigo sozinha, até a gente se encontrar lá na frente. Palavras ditas na BR-101, com o objetivo comum de atravessarem 6 estados. Havia pressa em chegar, sim, havia. Assim como havia uma certa confiança no tempo, própria de estar na estrada. Na placa de papelão, escrita com caneta grossa, era indicado o sentido e direção: 101 Norte. Nem foi o tempo de conseguir pegar um pacote de amendoim na bolsa da frente, um caminhão logo começou a entrar freando no acostamento. Desde o nível da pista, pergunta pela janela ao caminhoneiro: Oi, somos 3, dá? Dá, disse diretamente. Estão subindo, deixo vocês na Bahia. Olha, a gente só quer a carona, de boa, viu? Certificando sobre qualquer possível entendimento, seguida por uma confirmação do motorista com um movimento da cabeça. Por dentro ela comemorou. Foi o tempo de contornar a frente do caminhão, encontrar as outras 2 parceiras e dizer: Bora subir! Se entreolharam, com os olhos arregalados, e riram. Mais para dentro do que para fora, e com a euforia contida, abrem a porta. Uma sobe primeiro para acomodar as mochilas na parte traseira da cabine, enquanto as outras 2 entregam as mochilas suspensas. Em seguida, sentam-se lado a lado. Não se sabe exatamente por quanto tempo se mantiveram em silêncio, até alguém cortá-lo com a pergunta se poderia parar na estrada ao posto, pois precisava ir ao banheiro. Vocês já estavam há muito tempo esperando uma carona? Pergunta o motorista. A forte curiosidade sobre 3 mulheres juntas na beira da estrada sempre é o que move a conversa inicial. Não, foi até bem rápido, respondeu a que estava sentada imediatamente ao seu lado. E vocês não têm medo de viajar assim, sozinhas? Ao que ela responde com uma nova pergunta, não exatamente com hostilidade, mas segura do que provocaria. Não. E você não tem medo de dar carona para 3 mulheres desconhecidas? O motorista responde sem palavras, voltando o olhar fixamente para a estrada, erguendo um pouco os ombros, ao que ela emenda: A gente vai assim, na boa fé que existe entre todo mundo que está aqui. Depois dessa introdução, um certo ar de relaxamento pairou durante todo o restante da viagem, que duraria 7 horas. Entre elas, de alguma maneira nunca verbalizada, havia uma intimidade em perceber a máscara social uma da outra, por assim dizer, quando dessas interações. Já era sabido também que a estrada tinha inumeráveis histórias, que os caminhoneiros veem muita coisa e que a capacidade deles em se surpreender estava justamente relacionada a isso. Nayara, sentada no meio, dormia pesadamente e a que estava do lado da janela desfrutava a paisagem, as plantações de cana, o pasto e os pequenos vilarejos nas margens da estrada e as cenas cotidianas ali vistas, que logo ficavam para trás. Lembrava de quando saiu de Buenos Aires. Por ali contaram causos, lugares por onde passaram, como se movimentavam de um lugar a outro. Nada muito íntimo, a ponto de o motorista entender como uma pseudo-liberdade, mas lembranças eram confidenciadas, pois a memória se concentra em distorcer
ou apagar detalhes comprometedores quando acontece dentro de horas em um veículo. O motorista as deixou bem perto do centro da cidade baiana. Havia explicado o caminho para chegar ao restaurante popular, refeição caprichada a R$ 2,50. Naquele momento ainda não sabiam onde iriam ficar, mas estavam tranquilos porque era dia. Enquanto a comida abaixava, se reuniram na mesa do mercado da cidade, em frente ao restaurante, para decidir os próximos passos logísticos. Vou ir para o faro agora, a perguntar ali onde é que malabaristas costumam ficar, disse Julieta, indo em direção aos mototáxis. Amiga, quero ir para o faro contigo. Eu vou com o Sax, disse Rebeca confiante. Como que você está se sentindo? Direcionou a pergunta a Nayara. Ela confirmou que estava e que ficaria bem, as aguardaria no mercado, cuidando das bagagens, até quando se reencontrassem. Para Rebeca, seria a primeira vez a apresentar-se tocando e ficava um pouco ansiosa. O próprio desafio em si, somado ao medo de errar e passar vergonha de que, ao mesmo tempo que se sentia determinada ao lembrar do estímulo de Julieta, que dizia: Mana, só vai, ninguém aqui te conhece, vai passar 50 segundos com essas pessoas e quiçá nunca mais as veja. Com essas mesmas palavras, pisaram na faixa quando a luz ficou vermelha. Rebeca sentia suas mãos suarem. De princípio, chegaram 5 carros em 2 faixas e as motos se acomodavam de forma um pouco caótica entre os demais veículos. Julieta anunciou Rebeca só com movimentos de braços, enquanto segurava suas claves em uma das mãos. O som começou, os olhares todos se voltaram para ela que tocava. Errou 4 notas, e isso se transformou em uma cena cômica, porque a cada erro, Julieta deixava uma clave cair. Ao final de 4 horas, estavam tranquilas por terem feito o valor que garantiria 2 diárias na pousada de frente à rodoviária e refeições até lá, no restaurante popular. Esse tempo seria suficiente para acumular mais uma quantia antes de seguir em viagem, pois estavam em comum acordo que Nayara seria acompanhada até chegar em sua terra natal, no Rio Grande do Norte. E elas, Rebeca e Julieta, teriam que prover durante o caminho. Caminhavam de volta ao mercado central a encontrar Nayara. Como estaria ela? Julieta se deliciava com uma cocada com cacau, comprada na padaria do bairro, ainda dizendo que sentia saudade do doce de leite argentino e ria alto. Dulce de leche, tenho ganas. Nayara, enquanto esperava, ouviu dizer pelas telas e pelas conversas suspensas no ar que estava anunciada para o próximo dia uma greve e paralisação dos caminhoneiros, com extensão nacional. Sobre isso que o motorista falava em algum momento que ela se manteve acordada durante a viagem. Também, por tanto tempo sentado, inevitável que alguém se aproximaria com uma conversa qualquer. Ela permaneceu ali, lendo, fazendo macramê, aguardando o retorno das amigas desde o semáforo. Daqueles acontecimentos e sincronias que fazem afirmar a fé na vida, conheceu Dona Beth, que tinha uma loja no Mercado Central. Vendia tabaco solto, palmas de banana, bucha, coco seco e outros itens. Justo sua filha estava viajando, sabia que andava pela Argentina e haviam se falado uma última vez há cerca de 2 semanas. Nayara se mantinha entusiasmada e só não conversaram mais fluidamente porque a todo momento Dona Beth era interrompida por chegar alguém querendo comprar ou conhecidas que transitavam por lá.
mas estava feito o convite para receber as 3 viajantes. A casa pequena, algumas subidas e descidas próximas dali, acomodariam-nas nos próximos dias. Um pouco depois do pôr do sol, ao avistar as parceiras chegando, sorriu à distância e pergunta-lhes, depois de se cumprimentarem: "Vocês querem primeiro a boa ou a má notícia?" Ficaram pelo mercado até a hora que tudo começou a fechar. A dupla que voltou do semáforo aproveitou para relaxar e comemorar com um litrão de cerveja. Assim que Betty encerrou seu dia de trabalho, foram todas para sua casa, onde poderiam dormir em tranquilidade. Nayara, quando acordou na manhã seguinte, tinham todas saído. Assim seria os próximos dias. Essa rotina se repetia, e a cada almoço, ao se encontrarem no restaurante popular, Julieta e Rebeca comentavam a queda da quantidade de carros circulando nas ruas. O abastecimento na cidade começou a ficar comprometido. No momento, era impossível encontrar ovos. Lá pelo 8º, quando o gás acabou, passaram a cozinhar o jantar em latinhos com álcool. Julieta dizia: "Estamos atrapadas. É a queda do capitalismo que estamos viviendo." Rebeca e Nayara agradeciam o encontro com Dona Beth, que diariamente reafirmava que poderiam ficar o tempo que fosse necessário. Ainda assim, não deixavam de se preocupar como a situação iria se desenrolar. Ao completar 2 semanas, enquanto as parceiras estavam trabalhando no semáforo, já acostumadas a passar o chapéu para 1 ou 2 carros, às vezes apenas motos, ou às vezes só esperar pelo próximo sinal vermelho, Rebeca e Julieta veem um caminhão-tanque indo em direção a um posto de combustíveis ali perto, todo escoltado. Ali começava a formar uma fila gigantesca de veículos que seguia por muitos quarteirões adiante. Com essa normalização, dentro do que se entende por normal, elas decidiram que nos próximos dias, com o dinheiro juntado no chapéu, iriam direto para o Rio Grande do Norte, de ônibus. Despediram-se calorosamente de Dona Beth, sempre com aquela pequena esperança de que em algum futuro fluísse um reencontro. Quando saíram da cidade, ela ganhava formas e cores típicas dos festejos juninos, enquanto que o buchinho de Nayara parecia crescer um pouco mais a cada dia. Múltiplos Caminhos é o nome do episódio que você acaba de escutar. Podcast Nas Redondezas, em Memórias Itinerantes. Uma composição entre histórias que existem, mas não exatamente estas personagens. Nas Redondezas está disponível no Spotify, Google Podcast e YouTube. Também pode nos acompanhar no Instagram, Nas Redondezas. Este podcast foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital de Artes Integradas e Economia Criativa, pela Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.